bem, irmãos, vamos agora para a meditação na palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor sobre nós, Pai. Te agradecemos pelo privilégio que nos deu de podermos te louvar e acalmando assim o nosso espírito para receber a Tua Santa Palavra. Pedimos ao Pai a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um nessa manhã, para que todos possam aprender e colocar em prática a Tua Santa Palavra para a glória do Teu Santo Nome. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, nós vamos hoje estudar sobre José de Arimateia, um dos personagens ao redor da cruz. Vamos dando continuidade no estudo que estávamos fazendo sobre os personagens ao redor da cruz, nesse livreto. E hoje vamos estudar sobre José de Arimateia. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 53, verso 9. Nosso versículo chave. Isaías 53, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Deus abençoe a sua santa palavra. Esse capítulo é bem conhecido como retratando ou relatando o sofrimento de Cristo, né, a crucificação dele. E aí diz que ele foi designado a sepultura dele com os perversos, ou seja, a morte dele. Ele foi morto entre dois malfeitores. Aí vem uma conjunção adversativa, né? Mas com o rico esteve na sua morte. Falando assim de José de Arimateia, que nós vamos observar a vida dele hoje, né? José de Arimateia. E assim tirar algumas lições para as nossas vidas. Essa conjunção adversativa vem mostrar que Jesus não era perverso. Podemos já entender isso. Ele esteve com os perversos, mas ele não era perverso. É tanto que houve esse outro lado da história, que ele esteve com o rico na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. A tradição conta que quando alguém era designado para a morte ali, eles eram deixados lá para, vamos dizer assim, apodrecer, certo? E aí eram jogados lá para as aves de rapinas ou as feras comerem, se algum familiar não pedisse o corpo para sepultar. No caso de Jesus, foi algo tão terrível, a morte dele, foi tão estarrecedora para a família, que nenhum membro da família se atentou para pedir o corpo de Jesus para sepultar. Teve que um outro homem, que nem era familiar de Jesus, ir lá e pedir o corpo para sepultar, que foi José de Arimateia. Então, às vezes, a morte nos pega de surpresa. Às vezes a morte chega de uma forma que nós não esperamos, né, para nós ou para algum ente querido, que às vezes nós ficamos como se fossem anestesiados, né, sem ação, sem saber nem o que fazer. Aconteceu isso com a família de Jesus. Né? Na morte de Jesus, nem um irmão ou irmã, ou a própria mãe de Jesus, nem teve aquela atitude, aquela ação de pedir o corpo de Jesus para sepultar. Uma outra pessoa fez isso. E Deus usou José de Arimateia. E às vezes nós nos questionamos, né, com relação à morte, o que aconteceu, o que nós fizemos ou deixamos de fazer. Deus está no controle de todas as coisas, certo? Nós vamos observar na história, estou só dando um spoiler aqui para a gente entender um pouco, né? Como que José de Arimateia se manifestaria a respeito de Jesus? Porque ele cria no Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver nos versículos que ele era a favor de Jesus. Ele era contra aquela condenação, contra a morte de Jesus. Mas ele se mantinha oculto, porque ele tinha medo dos judeus. E aí Deus usou esse episódio da morte de Jesus, a anestesia nos familiares de Jesus, para ninguém pedir o corpo de Jesus, para quê? Para que José de Arimateia pudesse se manifestar. Entenderam? No momento, às vezes a gente não entende o que aconteceu, às vezes fica se questionando por isso ou por aquilo.
Mas se você for observar dentro da vontade de Deus, irmãos, em tudo Deus tem um plano. Deus não faz nada por acaso. Nada é por acaso. Em tudo Ele tem um plano perfeito para executar. O que nós temos que ficar atentos é estarmos dentro da vontade de Deus. Por quê? Se nós não estivermos dentro da vontade de Deus, aí vamos entrar na vontade permissível de Deus. E o ideal é que estejamos na vontade perfeita dEle. Esse é o ideal. Que aí vamos desfrutar da graça e da misericórdia dEle. Então nós precisamos entender isso, né? Confiar na soberania de Deus e na misericórdia dEle. O alvo dessa lição, de estudarmos sobre José de Arimateia, é que nós possamos ser desafiados a dar testemunho público da nossa fé em Jesus Cristo. Seja onde for, né? No trabalho, na escola, na vizinhança, na comunidade, onde nós estivermos, numa viagem, num passeio, nós estejamos sempre dispostos a testemunhar do Senhor Jesus Cristo. José de Arimateia, ele esteve escondido, vamos dizer assim, por um tempo, a sua fé, publicar o que ele havia acreditado com relação a Cristo, mas houve um momento que ele resolveu se revelar, podemos dizer assim, a fé dele no Senhor Jesus. Então, essa lição vai nos confrontar a realmente estarmos dispostos a testemunhar, a publicarmos a nossa identidade como cristão, não ter medo e nem vergonha de falar do amor de Cristo e nem de agir como crente. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Romanos 1,16, como a nossa irmã citou há pouco tempo. Então, não se envergonhe. Essa lição ela vai trazer essa ideia também. Você não tem vergonha. Por que você vai ter vergonha de agir como crente? Você um dia não publicou sua decisão por Cristo? Eu quero ser crente, né? Por que ter vergonha de agir como crente? É o mínimo que nós podemos fazer. Eu não estou aqui querendo crucificar nenhum irmão e nem julgar ninguém, certo? Há momentos realmente que às vezes a gente fica com vergonha de falar, sem palavras, sem saber como abordar as pessoas. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então não estou aqui como juiz e nem como Deus. Nós vamos dar contas a Deus da nossa vida, o que fazemos ou deixamos de fazer. Mas a ideia é sermos confrontados para nos despertarmos a, pelo menos, no mínimo, testemunharmos, no sentido de viver como crente. É o mínimo que um crente pode fazer, ou pelo menos deve fazer. É o mínimo. Se você às vezes tem medo ou vergonha de falar, ou não sabe usar as palavras, ou fica ali meio sem jeito, viva como um crente. É o mínimo. Porque as pessoas vão observar a sua vida e vão, assim, querer seguir o Deus que você segue. Porque também não adianta nada, irmãos, nós falarmos como um papagaio, um tagarela do amor de Cristo e não vivermos. Entendeu? É muito melhor você priorizar a vida com Cristo do que até mesmo as palavras. Porque a vida vai brilhar, vai refletir, vai contagiar as pessoas, você agindo como crente. Se você fala demais do amor de Deus e não age como crente, seu testemunho vai cair por terra. Porque a pessoa vai dizer, crente? Aquele ali? Não acredito. Porque querendo ou não, o mundo sabe que o crente é diferente. O mundo espera um comportamento diferente dos crentes. O mundo espera por isso. Vocês já passaram por alguma experiência de um familiar que não quer nada com Deus, mas quando o sapato aperta, ele vai te pedir oração? Por quê? Porque ele sabe, no fundo, mesmo que ele não queira seguir a Cristo, por causa de vários motivos que não vou falar, porque não é o tema do nosso estudo, senão nós precisaremos de estudo só para isso, né? Mas, no fundo, ele sabe que o Deus dos crentes é verdadeiro. Que o Deus dos crentes tem a cura, tem a providência e tem a salvação. Mas ele não quer para ele. Por quê? Porque ele está indo muito bem nesse mundo. Mas quando arrocha um negócio, aí ele, ei, irmão, ainda chama a gente de irmão, né? Ore por mim aí. Nessa hora, no instante, ele quer um irmão, né? Que acuda ele. Ele sabe. Então, é o mínimo que o mundo espera dos crentes. É a vida, é o comportamento. É o mínimo. E aí, junto disso, né, nós temos que priorizar isso, a nossa vida com Deus. E, juntamente com a vida com Deus, vem as palavras. Deus vai colocar palavras na nossa boca.
que depois a gente até imagina assim, Senhor, de onde foi que eu tirei aquilo? Vocês já passaram por essa experiência? E às vezes você falar do amor de Deus de uma forma que depois você chega em casa e não fui eu. A ação total do Espírito Santo, porque eu não tinha capacidade de falar aquilo. É você viver para Deus e deixar o Espírito Santo agir na sua vida. E Ele vai te dar as palavras certas, na hora certa, da maneira certa. É só você deixar Deus te usar. Assim como Deus disse para Moisés, né? Vai e eu colocarei palavras na tua boca. É o que Ele quer, é a nossa vida com Ele, nossa comunhão com Ele e a disposição para servir. Alguns personagens na Bíblia existem lá que nos intrigam e nos fazem pensar sobre atitudes que tomamos. Não sabemos muito sobre alguns deles, pois a Bíblia nos revela pouco, mas o que a palavra de Deus nos traz já é o suficiente para ver quanto somos parecidos com eles. Um desses personagens é José de Arimateia, e vamos aprender algumas coisas sobre ele. Ele era o discípulo desconhecido, né? José de Arimateia era um discípulo desconhecido. As pessoas não sabiam que ele era realmente um discípulo de Jesus. Ele é citado nos 4 evangelhos e nos sinóticos nós temos informações que nos revelam um pouco sobre ele. Observe Mateus 27 e 57. Mateus 27, 57. Caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Então você observa alguns detalhes, né? Ele era da cidade de onde? De Arimateia. Alguns estudiosos defendem que foi a cidade onde Samuel nasceu, que era Ramá. Só para a gente observar lá, ó. 1 Samuel 1 e 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho a quem chamou Samuel, pois dizia do Senhor o pedi. Então alguns estudiosos dizem isso, né? Mesmo lugar onde antigamente era Ramá, o lugar onde Samuel nasceu, era também o lugar onde José nasceu, que agora é chamado esse local de Arimateia, né? Por isso que era José de Arimateia. Não era o sobrenome dele Arimateia, era o local onde ele nasceu. Então era José de onde? De Arimateia. É como diz, rapaz, é o Caleb de onde? De Mombaça, né? De Arimateia, José de Arimateia. Ele era discípulo de Jesus, a Bíblia deixa isso bem claro, e diz também que ele era um homem rico. Certo? Vocês sabem que eu não prego o evangelho da prosperidade, né? Mas observem, eu gosto de abrir uns parênteses. Por quê? As pessoas às vezes pensam que só quem deve ouvir o evangelho são os pobres. Porque só gente pobre e miserável é que precisa de Deus. O rico não precisa. Tem pessoas que pensam assim. Mas ó, José de Arimateia era um homem rico. Ele não era só rico, ele era um homem influente no tempo dele, porque era membro do Sinédrio. O Sinédrio, na época, era o que nós conhecemos hoje como a Suprema Corte. Certo? A Suprema Corte era quem tomava as decisões, as maiores decisões do país eram eles, lá no Sinédrio. Certo? E José de Arimateia fazia parte dessa Suprema Corte. Ele não só era rico, como era um homem influente na sociedade. E ele era um discípulo de Jesus. Então você observa, irmãos, que quando você vai pregar o evangelho para alguém, você não deve fazer distinção de pessoas ou acepção de pessoas. Ah, eu vou pregar só para os pobres. Não, os ricos também precisam do evangelho. Por quê? Porque Romanos 3:23 diz o quê? Todos pecaram e carecem, estão destituídos da glória de Deus. Eles não têm a glória de Deus, eles não têm a salvação de Deus. Então todos os seres humanos precisam do evangelho. Então quando você tiver a oportunidade de pregar, não pregue só para os pobres. E dizer assim, ah não, esse rico aqui, ele já é abençoado, ele não precisa de Deus. Não, precisa. Porque não entra no céu, não é pelas riquezas que tem, é pelo sangue que Deus vai ver na vida da pessoa. O sangue. Que sangue ele precisa ver? O de Cristo. Não é o nosso sangue que corre nas veias.
mas o sangue de Cristo, que Ele lava e regenera, nos limpa e purifica de todo o pecado. Todo ser humano precisa ouvir o Evangelho. Certo? Outro ponto com relação à riqueza. Tem crentes que pensam que ser rico é pecado. E não pode, que o crente ele tem que permanecer pobre e miserável. Ah, não, me converti a Jesus, eu era pobre e miserável, tem que permanecer, porque a riqueza, o dinheiro é coisa do diabo, né? Outro engano. Aqui, ó. O homem era rico e era discípulo de Jesus. E na história, se você pegar desde Gênesis, você vai ver vários homens de Deus que eram ricos. Abraão e Ló eram tão ricos que eles não podiam habitar na mesma terra. E tinham muitos e muitos bens. E não dava, tiveram que se apartar. Não, tu vai para um canto aí, eu vou ficar para o outro por aqui, porque não dá para a gente ficar junto, não. Porque eram muitos bens que eles possuíam. Jó era o maior dos do Oriente. Era o mais rico da região dele. Homens de Deus. Certo? Então não se iluda com isso também, irmãos. O que você tem que ter cuidado é com o amor às riquezas. O que a Bíblia diz que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. É um detalhe que faz toda a diferença. Uma coisa é você possuir o dinheiro, outra coisa é você deixar o dinheiro te possuir. Tem diferença. Certo? E é isso que a Bíblia diz, quando ela diz o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando é que você ama ao dinheiro? Quando você deixa o dinheiro te possuir. Ele é quem manda em você e você vive escravizado ao dinheiro. Você é escravo do dinheiro. Aí é um problema. Mas quando você possui riquezas e você consegue priorizar as coisas de Deus, não tem nenhum problema com isso. Tá? As riquezas, elas não são uma maldição. Pelo contrário, elas podem ser uma bênção na sua vida. Quer um exemplo? Eu vou dar números, que vocês sabem que eu já fui professor de matemática, né? E eu gosto de números. Um exemplo. Você ganha R$1.000. Quanto seria o dízimo? 100, né? Que a gente diz, 10%. Beleza. Pode ser mais, né? Pode ser menos, depende do seu coração diante de Deus. Mas independente disso, não vamos ensinar sobre dízimo hoje. É só para a gente ter uma base. R$1.000. Então, o dízimo é 100. Aí você, eu tenho essa visão, né? Por exemplo, eu não posso ser rico porque o dinheiro vai me afastar de Deus, aquele negócio todo. Beleza. O que é melhor? É você passar a vida inteira ganhando R$1.000 porque você tem medo de possuir mais dinheiro e deixar o dinheiro subir a sua cabeça e passar a vida inteira ajudando na obra de Deus com R$100? Ou é você pensar assim, não, peraí, já que eu tenho medo do dinheiro me ganhar, eu vou fazer o seguinte, Deus dá oportunidade para as pessoas e a gente precisa ficar atento às oportunidades. Já ouviram aquele ditado que diz assim, o cavalo selado só passa uma vez? Já ouviram? Então fica atento, quando Deus te dá uma oportunidade, agarre, porque senão às vezes ela vai embora e você nunca mais alcança. Então às vezes Deus te dá uma oportunidade de aumentar os teus bens. Já que você tem medo de ser dominado pelos bens, faça o seguinte, eu vou aproveitar a oportunidade que Deus me deu, vou ganhar R$10.000 e vou ajudar na obra de Deus com 1.000. Ainda vai sobrar mais, não vai não? Entenderam a ideia, a lógica? Em vez de você passar a vida inteira ajudando na obra de Deus com 100, não é melhor você ajudar com 1.000? Então você diz, não, irmão, mas com 9.000 ainda tem medo. Pois ajude com mais na obra de Deus. Você não vivia antes com 900, não era? Você ganhava 1.000 e dava 100 para o dízimo. Vivia com quanto? Com 900. Não é melhor você, já que Deus te deu a oportunidade de ganhar mais recursos, ganhe mais e ajude mais na obra? Faz sentido para você? Porque para mim faz todo sentido. Porque além de você poder servir a Deus, você ainda pode abençoar outras pessoas com seus recursos. Entendeu? É só você parar um pouquinho para refletir. Certo? Então não se acomode também com a miséria. É isso que eu entendo. Por que a Bíblia aqui, em Mateus, não estou dizendo que o contexto era esse, mas eu gosto de ficar atento às vezes a uma palavra que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz, não tire nenhum i e nenhum tio. Uma letra é muito importante na Bíblia, uma letra. Você imagine uma palavra. Então às vezes eu gosto de ficar atento a algumas palavras. E fico às vezes me perguntando, por que essa palavra está aí? Observe comigo. Nesse versículo,
Poderia estar escrito assim, ó, caindo à tarde, veio um homem de Arimateia chamado José, que era discípulo de Jesus. Poderia ser escrito assim? Não estou dizendo que a gente vai tirar, certo? Mas poderia ser escrito? O que mudaria no sentido de entender que José de Arimateia era discípulo de Jesus? Se eu tirasse a palavra rico, mudaria o quê? Nada, né? Porque não, estou entendendo que realmente esse homem lá de Arimateia chamado José era discípulo de Jesus. Por que a Bíblia fez questão de frisar? Homem rico. Né? Não faz acepção de pessoas e você não precisa ter medo das riquezas. Você precisa saber administrar as riquezas. Se você ganha mais, você pode ajudar mais na obra. Já pensou, você diz, não, irmão, mas tá bom. Eu já ouvi crentes dizendo isso. Não, eu não vou dizer nomes, né? Mais uma vez, um irmão fez curso superior, se formou, e apareceu uma oportunidade dele fazer um concurso público e ganhar mais dinheiro. Aí eu disse, meu irmão, apareceu o concurso na tua área, em cidade fulano e tal. Não, irmão, precisa não, tá bom, o salário mínimo, né, já dá para eu comer, tá bom. Tudo bem, eu respeito, né? Eu respeito. Mas como pregador da palavra, irmãos, eu tenho que abrir a mente de vocês. Não se limite. Saiba administrar o seu tempo. Você não vai, olha o que eu falei, você não vai se escravizar no trabalho a ponto de não ter tempo de servir a Deus. Buscar em primeiro lugar. Então isso é indiscutível, isso é inegociável. Certo? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Quem vai te acrescentar as riquezas? É Deus, porque ele diz, as outras coisas vos serão acrescentadas. Que outras coisas? Os bens materiais. Que é o que o contexto fala lá, que é isso que os gentios procuram, certo? Se você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Deus está te dando oportunidade, vou ser bem claro e direto, para ganhar mais dinheiro, tu vai recusar? Porque tem medo das riquezas? Porque já ouviu alguém falar que ganhou mais dinheiro e se afastou de Deus? Cuidado, porque às vezes Deus está te dando um ministério, Deus está querendo te dar um ministério. Esse irmão é consagrado a Deus, ele está servindo a Deus fielmente, então eu vou dar mais recursos para ele, para que ele possa ajudar mais na obra de Deus. E às vezes você, não, quero não, Senhor. Cuidado, certo? Às vezes você está deixando uma oportunidade passar. É um ministério que Deus está querendo te dar, às vezes você não está enxergando. Porque você sabia que ofertar para a obra de Deus é um ministério? Sabia disso? Você entregar o dízimo, você se envolver na obra missionária, ajudar missionários em outras cidades, em outros países até, é um ministério. E às vezes Deus está querendo te dar esse ministério e tu, não quero. Então fique atento, não deixe as oportunidades passarem. Se você é um servo de Deus, enxergue isso como uma oportunidade. Ah, antes eu ajudava com R$100, agora eu posso ajudar com 1.000, com 2.000, se eu quiser. Eu vivia com 900, hoje Deus está me dando 9.000. Então, se eu quiser, eu posso ajudar até com mais. Não, Senhor, eu só quero viver com 5.000, tá bom. Você ganha 10, e 5.000 para a igreja. Não estou dizendo para mim, para o meu bolso não. Porque eu repito, não sou pregador do Evangelho da Prosperidade. E não estou falando sobre dinheiro, é só abrindo um parênteses. Você pode pegar esses 5.000 e ajudar na obra missionária pelo mundo inteiro. Tantos missionários que precisam de ajuda pelo mundo afora. Tantos e tantos que você não faz nem ideia. Então você pode ajudar. Se você é um crente, essa parte da mensagem é para crentes, porque só o crente vai entender isso, né? O descrente vai ficar às vezes até escandalizado. Mas rapaz, o pastor está falando em dinheiro, né? Não estou pedindo nada de dinheiro. Eu estou abrindo a sua mente para que você se envolva na obra de Deus, assim como Deus tem te dado as oportunidades. Não deixe as oportunidades passar. Seja visionário. Tenha a visão de que você pode se envolver mais na obra, abençoar outros irmãos. Às vezes, irmãos, tem missionários que passam tanta necessidade que você não faz ideia. Às vezes tem missionários que têm vontade de trabalhar, mas não podem, porque a saúde não permite. A saúde não permite. Pastor Zé, que foi missionário aqui, ele não pode trabalhar em serviço pesado mais. A saúde não permite. Está com problema cardíaco e não dá. Então o que é que ele vai fazer? Entendeu? Então, situações e situações. Se você for procurar no mundo, homens e mulheres de Deus que precisam de ajuda financeira, tem muitos. Se Deus tem te abençoado com recursos, aproveite as oportunidades e ajude na obra. José era um homem rico.
Então não tenha medo das riquezas. Não tenha medo. Tenha medo de não buscar a Deus. Isso sim. Então priorize as coisas de Deus e deixe Deus trabalhar na sua vida. Pois bem, então nós já vimos, né, que José era natural de Arimateia, que era um homem rico, e Marcos 15 e 42, vai falar aqui que ele era membro do Sinédrio, que eu já disse. Vou só confirmar na Bíblia para que vocês tenham a certeza. Pode alguém duvidar, né? Rapaz, sei lá se o pastor dormiu direito, está esquecendo das coisas, né? Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio. Viu aí? Além de um homem rico, era um homem influente, porque ele não era só membro, era ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. Dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, né? Jesus já tivesse morrido. E tendo chegado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José, que era o de Arimateia. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Também, em Lucas, capítulo 23, verso 50, vai falar que José era um homem bom e justo. E eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo. Também vai falar que José de Arimateia esperava o reino de Deus, versículo 51. Que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. E também, José de Arimateia era um homem bom e justo, esperava o reino de Deus, e ele não tinha concordado com os outros membros do Sinédrio, que haviam pedido a morte de Jesus. Então está bem claro. As riquezas não tiraram o temor dele a Deus. Então o problema não está nas riquezas. O problema está às vezes na nossa falta de temor a Deus. Porque a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio do saber. Provérbios 1:7. Então você precisa respeitar a Deus. Temor significa respeito. Você precisa respeitar a Deus. E assim você vai priorizar as coisas de Deus. E Deus vai te abençoar de acordo com a vontade dele. Não estou dizendo que é uma obrigação de Deus fazer isso, mas às vezes ele faz. Tá? Você precisa ter essa visão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e deixe o resto com ele. Porque Deus sabe o que fazer e como fazer. E José de Arimateia, né, ele era esse discípulo oculto, em João 19:38. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então José de Arimateia retirou o corpo de Jesus. E o versículo 39 revela outro que estava também oculto, né? Nicodemos. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Eu fui pesquisar sobre isso, né? O que é mirra e aloés? Mirra era tipo uma pasta perfumada, né? Vamos dizer assim. E aloés um pó, de um certo aroma. Então naquela época não tinha como você fazer aquele embalsamar como hoje, né? Então o que é que eles faziam? Eles colocavam uma quantidade muito grande de perfume, para a gente entender melhor na nossa língua, né? De perfume, que eram aromas, para ocultar aquele mau cheiro de putrefação. O corpo não estava apodrecendo, então eles colocavam aquele composto ali de perfume, vamos dizer assim. E você sabe que 100 libras eram em torno de 35 quilos desse composto aqui, de mirra e aloés. Sabe um detalhe interessante? Jesus, por aqueles que pediram a sua crucificação, era considerado rei? É tanto que quando o governador lá mandou colocar Jesus Nazareno, rei dos judeus, o que é que aqueles que pediram a morte de Jesus disseram? Não, tira isso aí, né?
Ele não é nosso rei. Ele diz que é. Lembram? Então aqueles que pediram a morte de Jesus não o consideravam como rei. Ou seja, os membros do próprio Sinédrio que pediram a morte de Cristo não o consideravam como rei. Concorda? Mas Nicodemos, que João capítulo 3 diz que ele era um dos principais dos judeus, considerava Jesus como rei. Sabe por quê? Porque essa quantidade de mirra e aloés, 100 libras, em torno de 35 quilos, era o que eles usavam para embalsamar um rei. Entenderam? Então, Nicodemos reconhecia Jesus como rei. Você observa os detalhes da Escritura. Certo? Aonde foi que Nicodemos disse, eu vou agora preparar o rei, o sepultamento dele? Ele disse, não. Mas deixou bem claro pela atitude dele. Você está observando que a atitude às vezes fala mais alto do que as palavras? Não adiantava nada Nicodemos dizer, eu vou agora sepultar o rei dos judeus com José de Arimateia, e não levasse essa quantidade de mirra e aloés? As ações dele não ia condizer com as suas palavras. O que eu falei no início. Se você às vezes não tem palavras, demonstre com as suas atitudes. Porque isso vai ficar marcado. Porque as pessoas que virem a sua atitude, eles vão reconhecer realmente que você estava agindo de acordo com a vontade de Deus. Então Nicodemos reconheceu que Jesus era rei. Isso ficou bem claro. Aí vamos dizer assim, nas entrelinhas, para quem conhecia esse costume, lá de perfumar o corpo de um rei que estava morto, sabia que é que Nicodemos estava fazendo e o que ele estava querendo dizer. Eu considero Jesus como o rei. Tá? É muito incrível você estudar as Escrituras. Então, nessa passagem, né, nos revela aí que José de Arimateia era discípulo de Jesus, mesmo que em oculto. Pelo que conhecemos desse homem, podemos imaginar que ele havia crido em seu coração que Jesus Cristo era o Messias. Segundo Houston, José de Arimateia já foi chamado de um discípulo do crepúsculo ou um discípulo no escuro, pois na nossa história ele não faz nada até que caísse a escuridão. Por que será que José de Arimateia não se revelou como discípulo de Cristo? Ele tinha medo dos judeus, está aqui bem claro, né? Está aqui, ó, ele tinha receio ali dos judeus, então ele tinha medo. A Bíblia relata que muitos dentre as próprias autoridades também creram em Jesus. Observe João 12 e 42. Não foi apenas José de Arimateia que creu, não foi apenas Nicodemos que creu, mas muitas autoridades também. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, em Jesus Cristo, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, muitos dentre a autoridade também acreditavam no Senhor Jesus Cristo. Eles só tinham medo porque, naquela época, irmãos, você dizer que era discípulo de Cristo era quase que assinar a sentença de morte. Então, era algo mais pesado. Não era tão simples e tão fácil como é hoje. Você disser que é crente hoje, qual o problema? Nenhum. É tão fácil que as pessoas não valorizam. É tão fácil que os crentes não se dedicam a Deus como deveriam se dedicar. É uma palavra que eu gosto muito, que diz que os discípulos, né, naquela época, os apóstolos, eles transtornaram o mundo. Ouviram essa expressão? Transtornaram. Em que sentido? De pregar o Evangelho, de testemunhar do amor de Cristo para as pessoas. Eles transtornaram o mundo. E numa época tão difícil de seguir a Cristo. E hoje nós, com tantas facilidades, está acontecendo o contrário, né? O mundo está transtornando a igreja. Está perturbando a igreja e os crentes ficando mundanos. E o amor esfriando. Às vezes a facilidade forma pessoas fracas. As coisas muito fáceis para o evangelho, às vezes se tornam crentes fracos. Crentes sem compromisso. Infelizmente é o que está acontecendo nos nossos dias. E não vai ficar só assim não, vai piorar. Viu?
E é porque eu sou profeta do terror, não. É porque é o que a Bíblia diz. O amor vai esfriar no passar dos tempos. Mas não é... Será que o amor vai esfriar porque Deus queria que esfriasse? O que você acha? Não, irmão. Porque Deus, ele sabe do futuro. E ele estava vendo já todas essas coisas quando mandou deixar escrito. Quando ele mandou escrever, ele já estava vendo tudo isso que ia acontecer. A bonança, as coisas boas, esfriam as pessoas. Você vê que o berço do evangelho, né, na Europa, cadê o evangelho da Europa hoje? Acabou. Igrejas estão fechando. Igrejas fechando por falta de pessoas. E era o berço. Foi do início de onde saíram muitos missionários pelo mundo afora. Está acabando. Prosperidade, né? Tempos bons. Vieram enfraquecendo as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não acham, né, que não precisam mais de Deus. Porque já está muito bem, está tudo muito bom aqui nessa terra. É por isso que eu quis abrir a mente dos irmãos quando eu falei da questão das riquezas lá. Se Deus está te abençoando, irmãos, aproveite a oportunidade para investir na obra de Deus. Às vezes aquela viagem dos sonhos que você quer fazer para uma conferência, e rapaz, eu não tenho condição. Aí Deus às vezes te dá a oportunidade de tu ganhar mais dinheiro e tu, não quero porque eu tenho medo do dinheiro. Não dá para entender. Entendeu? Não dá para entender. Deus está te dando as oportunidades para servir mais a Deus, para se aproximar mais de Deus. Eu vou dizer uma coisa que é engraçado, sabe? Eu acho engraçado, mas é a realidade. Vocês já ouviram um ditado que diz assim: quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro? Já ouviram isso? Já ouviram lá em Moçambique? Já? Na minha época de adolescente, eu ouvia esse ditado e eu ficava, não pode. Eu sei que você, quanto mais trabalha, mais dinheiro você ganha, né? Mas existe um ditado que diz isso: quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Será que isso é verdade? É por isso que eu acho engraçado, que a maioria das pessoas não acredita nesse ditado. Mas eu acredito. E eu vou dizer para vocês por que eu acredito. E vou dizer os detalhes por que eu acredito. Eu acredito porque isso é uma realidade hoje na minha vida. Hoje eu trabalho menos do que o que eu trabalhava há 20 anos atrás. E ganho mais dinheiro do que o que eu ganhava naquela época. Aí você, mas como é que pode, pastor, um negócio desse? Como é que pode? É o seguinte: quando esse ditado diz quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro, é quem trabalha no trabalho braçal. Trabalho pesado. Não tem tempo para ganhar dinheiro. Porque você sabe que quem ganha mais dinheiro são as pessoas que trabalham com a mente. Isso não quer dizer que eu não trabalho hoje, certo? O pastor é preguiçoso, né? Vagabundo, não faz nada. Não, não é isso. Que hoje eu não trabalho no serviço pesado, braçal, que eu trabalhava antes. Até porque eu estraguei um pouco da minha coluna com isso, né? De tanto trabalhar no pesado, a coluna ficou meio capenga. E eu não sou tão velho. Mesmo que pareça, mas não sou tão velho, né? Mas o meu corpo não aguenta mais o trabalho pesado que eu fazia antes. Eu com 13 anos de idade, eu pegava um saco de 60 quilos sozinho e estava no ombro. 13 anos de idade. Hoje eu ainda faço isso, mas não aguento fazer o dia todo, né? Certo? Então esse trabalho pesado eu não faço mais hoje. Eu trabalho hoje com a mente. E trabalho até mais. Que aí quando os meus colaboradores vão para casa, 5 horas da tarde, eu ainda fico, às vezes, até 10 horas, meia-noite, 10 da noite, meia-noite, trabalhando com a mente. Mas é um trabalho mais suave, vamos dizer assim, né? Por isso que esse ditado é verídico. Quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Então eu não sei se os irmãos já perceberam, mas aqui e lá eu dou uma pincelada e falo para vocês, né? Irmãos, empreendam. Monte algum negócio para você vender alguma coisa. Nem que seja banana, din-din, pirulito. Vá vender alguma coisa. Entendeu? Porque você vai ter uma outra fonte de renda. Não largue seu emprego, não. Continue trabalhando lá. E nas horas que der para você encaixar, você vá aumentando a sua renda de alguma forma. Sem sacrificar o tempo para Deus. Sem sacrificar o tempo para Deus. Vai chegar um ponto que você vai conseguir trabalhar menos braçal e ganhar mais do que eu ganhava antes. Vai chegar um tempo. Não sei o tempo. Eu passou muito tempo, né? Mas chegou um tempo. Hoje eu ainda trabalho braçal também, mas não tanto quanto no passado, e trabalho mais com a mente. E ganho mais. Então assim,
Você precisa aprender as coisas para que você tenha também uma vida que você consiga servir mais a Deus. Exemplo. Por que hoje eu optei por fazer isso? Se você chegar hoje para mim e disser assim, irmão, tem uma viagem, uma conferência aí no meio da semana, terça, quarta e quinta, bora. Se eu quiser eu vou. Porque eu tenho a liberdade de tempo hoje. Certo? Você pode fazer isso também. Eu não fiz? Você também pode. Você procurar desenvolver um empreendimento que você tenha a liberdade de tempo. Liberdade de tempo. Para quê? Para servir a Deus. Eu lembro como hoje, há 15 anos atrás, quando eu casei, a minha esposa não vai me deixar mentir, né? Até porque eu não tenho necessidade de mentir, né? Que nós falávamos lá em casa, amor, vamos nos organizar para que a gente possa trabalhar de segunda a sexta e sábado e domingo a gente fazer o quê? Descansar não, servir a Deus. Eu trabalho hoje de domingo a domingo, com a mente, certo? E eu tenho a liberdade. Eu não sou exemplo para ninguém não, irmãos. Eu estou dizendo para vocês, estou contando a minha história para que vocês vejam que isso é possível. É possível. Você optar por servir mais a Deus. E para você servir mais a Deus não quer dizer que você tem que, eu vou embora do meu lugar e vou viver só de oferta dos irmãos e pronto. Não. Você pode desenvolver uma liberdade financeira para que você consiga servir a Deus no seu lugar, na cidade vizinha, entre os seus parentes. Não, pai, eu vou desenvolver uma liberdade financeira para que uma vez por ano eu possa ir lá em São Paulo, visitar meus parentes lá e passar uma semana evangelizando meus familiares. É uma obra, irmãos. É uma obra. Às vezes nós não servimos a Deus porque nós não temos a visão de onde há um campo missionário. Nós não temos a visão, às vezes. A gente pensa que ser missionário é só largar tudo, a família e ir embora. Que seja cultural no Brasil ou transcultural. Mas a gente pensa que fazer a obra de Deus é só se for em outro canto. Não. Você pode evangelizar a sua família, os seus amigos, pessoas que estão próximas de você. Só que às vezes a gente diz o quê? Geralmente, eu não tenho tempo. Não é assim? Então desenvolva uma liberdade financeira para que você tenha tempo. Irmão, não vou para a conferência não em São Paulo porque eu não tenho tempo. Eu não tenho, né? As desculpas que a gente usa, nem tem tempo e nem dinheiro. Eu vou lhe dizer uma coisa, você está trabalhando demais. Por isso você nem tem tempo e nem dinheiro. Certo? Você precisa aprender a empreender para que você passe a ter tempo e dinheiro. Não estou falando em riqueza. Eu não sou uma pessoa rica de recursos materiais. Tem pessoas que ganham muito mais dinheiro do que eu e não desfrutam da obra de Deus o tanto quanto eu. Por quê? Se eles têm mais dinheiro do que eu, por que eles não desfrutam mais da obra de Deus do que eu? Porque não tem a visão. Certo? Não tem a visão. Então, preste atenção. Pegue a visão agora. Você precisa ganhar mais recursos, irmãos, para que você tenha mais tempo para Deus. Esse era um sonho nosso há 15 anos atrás, quando eu casei. Amor, vamos trabalhar de segunda a sexta, sábado e domingo, vamos servir a Deus. Hoje é a realidade. E aí eu lembro de Salomão, quando Salomão pediu a Deus o quê? Peça o que quiser. Aí ele pediu o quê? Aí Deus deu sabedoria e mais um bocado de coisa, não foi não? Ele disse, visto que não pediste tal, né? Coisas materiais, pediste sabedoria, eu vou te dar sabedoria e mais coisas. Eu lembro da misericórdia de Deus na minha vida, isso aí. Porque eu pedi a Deus só... Não, eu não pedi a Deus para empreender, para ter liberdade a semana toda. Eu pedi a Deus para ter liberdade só sábado e domingo. Eu trabalhava viajando para fora e tudo, e às vezes não estava em casa sábado e domingo para servir a Deus. Eu queria servir a Deus. Não aqui. No púlpito eu nunca quis. Mas eu queria servir de qualquer jeito. Senhor, sábado e domingo, queria te servir. Aí Deus deu sábado, domingo e a semana toda. Que se eu quiser passar a semana toda servindo a Deus, fora eu passo hoje. Isso é bênção, irmãos. Então eu estou dizendo isso para você não como exemplo, que eu seja exemplo, mas é a mão de Deus agindo sobre nós hoje. É possível você fazer isso também, se você orar a Deus e essa for a sua prioridade. Por que você quer o sábado e o domingo de folga? Para descansar? Para passear? Ou você quer o sábado e o domingo de folga para obra de Deus?
como eu tive a prioridade na época, não foi visão minha, foi visão que Deus me deu. Pela graça dele, Deus me tocava no meu coração e na minha mente. Você precisa servir mais a Deus. E eu tinha esse desejo, eu quero servir mais. Aí Deus me abençoou com o sábado e o domingo, e se eu quiser passar hoje a semana toda, eu passo. Não, essa semana eu não vou trabalhar em nada não, menino, vocês tomam de conta aí. Ah, rapaz, mas você fica... O olho do dono é que engorda o boi, já ouviram essa também? Já ouviram? Eu tô nem aí, meu irmão. Não preciso estar lá dentro do meu comércio o dia inteiro não, porque quem cuida é Deus. Eu entendi isso também. Quem cuida não sou eu. Em vão vigia a sentinela, já ouviu isso? Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então aquilo que Deus te deu, tu acha que Ele vai deixar sem cuidado? Não, você não pode ser irresponsável. A irmã esteve lá com a gente essa semana, você viu como é a minha rotina lá, não viu? Chegando para almoçar 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Não é todo mundo que quer isso? Não, que eu tenho que almoçar 11 horas da manhã, 11 horas eu tenho que sair, tirar meu cochilo. Então você não dá certo para empreendimento, certo? Não dá. O empreendedor ele não tem hora para nada. Mas quando ele quer tempo, ele tem. Quando ele está no trabalho, ele não tem hora. Mas quando ele disser, essa semana eu não vou trabalhar, aí ele tem a semana inteira. Ou o mês inteiro, se ele quiser. Entenderam? É a visão. Então, quando eu resolvo sair, viajar com a minha esposa, seja para uma conferência, seja para lá onde for, vamos para não sei, alguma coisa da obra de Deus a gente vai. Deixa os funcionários tomando de conta lá e pronto, acabou. Mas você vai ganhar menos na semana, não importa. Não estou preocupado com isso não. Deus já me abençoou demais, entendeu? Então você tem que ser satisfeito e grato por aquilo que Deus te deu e Deus vai cuidar de você. É isso que eu entendo hoje. É isso que eu entendo das riquezas hoje. Repito, não sou uma pessoa rica financeiramente. Eu não ando de Hilux zero, né? Não ando. Eu ando meu carrinho velho, eu ando 90, né? Mas porque a minha prioridade são outras coisas. Minha prioridade é a obra de Deus, é o servir a Deus, é investir na obra. Investir na minha vida espiritual com a minha esposa. Essa é a minha prioridade. Certo? Poderia estar com um carro novo na garagem? Poderia. Mas não é a minha prioridade. Não sei amanhã ou depois, não sei. Até hoje não foi. Certo? E espero continuar assim até o dia que Deus quiser. Repito, não sou exemplo, só estou contando que é possível na nossa realidade hoje você fazer isso. Você ter mais liberdade para servir mais a Deus. Está aqui o exemplo. José de Arimateia, homem rico, era discípulo. Né? Jó, homem rico, mas era um servo fiel a Deus. Então as riquezas, irmão, não te afastam de Deus se você souber quais são as prioridades. Elas não te afastam. Pelo contrário, elas podem te aproximar mais da obra. Se você souber usar os recursos, ela vai te aproximar mais, você vai estar ajudando mais as pessoas, você vai estar contribuindo mais, você vai poder aprender mais, você vai ter liberdade de tempo para participar mais das coisas de Deus. E aí vai acabar aquela história dizendo, não tenho tempo. Eu não vou para as coisas de Deus porque eu não tenho tempo. Não. O tempo que Deus deu para as pessoas que participam da obra de Deus é o mesmo tempo para as pessoas que não participam. Concorda? São 24 horas para todos. Então, se uns vão e outros não vão, os que não vão, não pode dizer que é porque não tem tempo. Porque não tem os que vão? Ou os que vão são vagabundos? Não faz nada. Não, é porque são outras prioridades. Você pode até dizer assim, não tenho prioridade, eu não quero ir agora. Né? Outro dia, quem sabe, mas hoje eu não quero ir. Mas dizer que não tem tempo... Hoje eu não digo nada, né? Eu estou falando aqui para que os irmãos possam amadurecer com relação a isso, mas eu não digo nada. Quando um crente diz para mim, não, irmão, não vou para retiro, não vou para um evento na igreja porque eu não tenho tempo. Eu não digo nada, eu respeito. Mas no fundo, eu sei que não é porque não tem tempo, é porque não tem prioridade. E se você tiver prioridade, você consegue participar das coisas de Deus, você consegue evangelizar, você consegue desenvolver um ministério na igreja, você consegue. Porque Deus te deu o tempo. Você é que tem que saber administrar o seu tempo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua misericórdia em nossas vidas. Pedimos, Senhor Deus, cada dia humildade, quebrantamento, para que possamos Te servir, porque nada vem de nós, tudo vem do Senhor. O Senhor é quem nos dá a fé, o Senhor é quem nos dá os bens materiais para podermos Te servir, para podermos abençoar outras pessoas. O Senhor é quem nos dá a saúde para podermos trabalhar, a inteligência. Tudo o que é de bom vem de Ti.
Pedimos ao Pai que o Senhor possa crescer em nós e fazer nós diminuirmos, para que a Tua glória possa refletir e brilhar em nossas vidas. Pedimos as bênçãos do Senhor pelo restante desse dia, a Tua proteção, o Teu cuidado, que à noite possamos retornar para juntos te louvarmos, adorarmos ao Senhor pelas Tuas misericórdias e aprender da Tua santa palavra. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.